Só vim aqui, na verdade, chamar os jovens mesmo, né? Marcela vai começar? Pode vir. Desculpa. Só uma nota, né, irmão? O Luciano está me lembrando aqui. Às vezes a gente vem aqui para ruminar e começa a contar desde o início da semana até sexta-feira que entrou. E aí às vezes perde muito tempo e todos terminam não conseguindo falar. Então vamos ser breves, claro, e falar aquilo que realmente Deus nos falou nesses dias, para poder dar para o máximo de irmãos possível, ok? Vai lá, Marcelo. Paz, irmãos. Eu ganhei, foi o que o irmão Camilo falou, no dia 13, foi no primeiro dia, sobre a pergunta que ele fez. Se a gente tem o Senhor na nossa vida como amuleto, ou se o Senhor, de fato, é o Senhor da nossa vida. E isso me fez pensar, porque muitas pessoas, até eu mesmo, já aconteceu isso comigo, de usar o Senhor ou de buscar o Senhor só no momento que a gente precisa. E não busca, tipo, a gente está triste, hoje estamos tristes, a gente vai buscar o Senhor, de fato, porque estamos tristes. E a gente não acaba buscando o Senhor no dia a dia. E isso me fez pensar bastante, só isso. Paciência, porque eu não me organizei. Eu não me organizei para ruminar. Mas, enfim, eu pretendo ser muito rápido, porque eu acho que, se mais detalhes, os irmãos vão trazer. Mas as palavras se complementaram de maneira perfeita, assim, porque as palavras ministradas por Camilo, para mim, teve o significado como a nossa relação com Deus, com Cristo, reflete na nossa conduta, e assim a gente pode ser sal e luz na terra. E para isso, foi o que Jailson falou sobre, e também na reunião com os varões, foi que para que haja essa liga e esse suporte para essa relação com o Senhor, é através do sangue de Cristo, que é poderoso e supremo na nossa vida. Duas irmãs queridas e muito sábias me lembraram do livro de Cantares, que eu ainda não tinha lido, mas eu aproveitei o período da tarde livre para ler o livro e meditar. E em meio àqueles versos maravilhosos, porque é lindíssimo, o que ficou assim muito assim, como um resumo para mim muito claro, é que a sulamita não tinha nada para oferecer ao rei. Muitas vezes em um relacionamento que tinha ali suas dificuldades, mas ela não tinha nada para oferecer a ele a não ser a vida dela. E ela sim, e ele sim, o rei, é que tinha riquezas infinitas para proporcionar a ela naquele relacionamento, e trazendo para a nossa vida o que nós temos para oferecer ao Senhor, além de nós mesmos, e nos consagrarmos a Ele. Como eu falei, o suporte para isso é o sangue do Senhor.
E eu queria ler uma passagem de ontem de Apocalipse, capítulo 12, o versículo 11, que diz: os nossos irmãos os derrotaram, o inimigo, por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a vida e morrer. Paz, eu quero falar só duas frases que me chamam muita atenção. Tia Lia estava compartilhando com as meninas sobre a vida de Diná e de Tamar. E aí, no final do compartilhar dela, ela falou para a gente que tem liberdade que nos torna negligente. E eu fiquei refletindo muito sobre essa frase, só que eu não estou a fim de explicar. E também Jailson, em uma reunião, ele falou que ele estava falando sobre o perdão de Deus e sobre o sangue dele que nos purifica de todo pecado. E ele falou também que a gente não precisa sentir o perdão de Deus, que é para a gente crer, porque muitas vezes a gente pede perdão a ele e fica esperando sentir algo diferente, mas às vezes não é assim. A gente tem que ter fé de que ele perdoa e pronto. Só isso. Amém. Pais e irmãos, esses dias foram maravilhosos e eu vou ser breve falando o que eu ganhei. Queria ler Lucas 15, versículo 11, que fala assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao seu pai: quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Então voltou para a casa do pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o irmão Camilo, ele falou sobre a questão de decisões precipitadas que nós tomamos. E tia Lia também falou sobre desobediência. E esse filho, ele tomou uma decisão precipitada, que foi pedir algo que só podia ser dado a ele quando o pai morresse. Ele pediu a herança ao pai. E quando nós tomamos algumas decisões precipitadas, nós pedimos muita coisa ao Senhor, uma coisa ao Senhor muitas vezes, às vezes ele até dá, de tanto a gente pedir. Mas isso pode acarretar uma série de consequências. Consequências que podem afetar o corpo de Cristo, consequências que podem afetar o nosso íntimo com o Senhor. E o Senhor estava me mostrando que mesmo quando nós fazemos isso, Ele é misericordioso e compassivo. Ele é lento para se irar e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E Jailson ontem ele falou sobre o sangue precioso de Jesus. A gente não precisa sentir o sangue, a gente precisa crer no sangue. E quando esse filho voltou para casa, mesmo depois de uma decisão precipitada, antes dele chegar, o pai o viu e o abraçou, cheio de compaixão. Então, quando nós erramos, pecamos, falhamos com o Senhor, antes da gente chegar até Ele, Ele já nos viu, porque Ele é o Deus que sonda e conhece todas as coisas. E quando nós chegamos até Ele, Ele nos abraça, Ele coloca uma roupa nova, Ele nos dá um anel novo, Ele vai nos regenerar por intermédio do sangue. E esse sangue é o que nos faz estar aqui hoje. O Senhor, Ele é justo para nos perdoar se nós confessarmos. Esse filho, ele falou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele confessou e o pai foi fiel e justo, como está na palavra. Então, foi isso que eu ganhei. Longe do Senhor não é o nosso lugar. Nós precisamos viver em dependência do Senhor. Porque quando nós saímos desse lugar de dependência, é morte. É só inexistência. Porque eu ouvi uma frase uma vez que fala assim: uma vida sem Deus é apenas uma existência. E isso é a frase mais certa que eu já ouvi. Porque longe do Senhor não tem alegria, não tem gozo, não tem brilho. Você está morto. Você não tem aquele ânimo, aquela vontade de estar aqui. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é tudo em nós e tudo para nós. Então é isso. Amém. Amo vocês.
paz, irmãos. Eu não trouxe a Bíblia porque assim eu vou contar mais sobre a experiência que foi o acampamento e algumas coisas que ficaram na minha cabeça que alguns irmãos falaram. Sexta, eu tive alguns compromissos antes e aí eu cheguei aqui, só peguei metade da pregação de Camilo para o final, mas foi interessante ver ele falar sobre a gente ser luz, sobre a gente entender qual é o nosso lugar, né, nessa sociedade, a gente entender que apesar da gente estar no mundo, a gente não é do mundo, então o nosso papel é estar aqui e pregar as boas novas, né, dar testemunho também. No outro dia pela manhã ele falou sobre algumas coisas interessantes também, né? Ainda sobre essa questão de ser luz, ainda sobre essa questão de você não deixar o Senhor em segundo lugar na sua vida, de você dar prioridade ao Senhor em todas as situações, né, da sua vida, e de você colocar o Senhor no seu coração a ponto de o Senhor participar das suas decisões, dos seus caminhos, das suas amizades, das suas palavras, das suas atitudes, enfim, você manifestar o caráter de Cristo na sua vida. Tem uma pregação de Ailson também ontem, né, me chamou a atenção, que ele falou do precioso sangue, ele falou sobre, às vezes, a gente ficar pensando que as nossas atitudes que vão fazer com que Deus nos perdoe ou com que Deus não nos perdoe, né, da gente às vezes procurar tentar se consertar por nossos erros sem pedir perdão a Deus, né? Ele falou isso também na reunião de varões que teve de manhã, e isso é algo muito interessante assim, porque como eu estava conversando há um tempo atrás com os irmãos, às vezes a gente tenta ser o nosso próprio advogado. A gente esquece que a gente tem um advogado fiel, né, que a Bíblia diz que nos limpou de toda a culpa, de toda a condenação, e às vezes a gente fica querendo ser o nosso próprio advogado, a gente fica querendo explicar o nosso pecado, né, se justificar, o irmão, eu bati no irmão porque o irmão me bateu, mas e a outra face? Né? E isso só com a ajuda do Senhor mesmo. É a gente entender a questão do significado do sangue de Jesus na nossa vida. Né? Isso tem um peso muito grande. Na reunião de varões, algo que me chamou a atenção, né, sobre as perguntas, são pessoas que não conseguem lidar com o pecado, não importa qual pecado seja. Eu acredito que essa seja uma das maiores dificuldades de um cristão, né? Não saber lidar com o pecado, é você pecar e, poxa, se sentir perdido, sem direção. Algumas pessoas às vezes chegam ao ponto de não se sentir mais amada por Deus por causa do pecado. Tantas pessoas aí fora no mundo desviadas, e aí você pergunta por que ela se desviou, ela diz o motivo que se desviou, aí você pergunta por que não volta, não consigo voltar. Tem muita gente hoje desviada da presença do Senhor, que fala que não consegue voltar porque cometeu tal pecado, porque se sente envergonhado. Essa parábola que a Alane falou sobre o filho pródigo cita, né, essa realidade, porque o filho, antes de voltar para o pai, ele se sente envergonhado, ele se sente um lixo, alguém sem valor, mas ele consegue voltar. E na nossa realidade de hoje tem muitas pessoas que conseguem voltar para Jesus, se arrepender, mas tem outras que ainda se sentem acanhadas, né? Ainda se sentem envergonhadas, ainda precisam daquele ânimo, né, que vem da parte do Senhor, através dos irmãos. E são situações assim para a gente orar bastante assim, sobre essa questão dos desviados, né? Daqueles que se desviam e não conseguem voltar, não tem força para voltar.
Porque além de lidar com a condenação própria, né, que ele se condena, ele às vezes tem que lidar com a condenação dos outros também, com o julgamento dos outros, de dizer, você se desviou, você estava tão bem, né, você estava na presença do Senhor, alguns irmãos falam, está naquela unção, né? Só que aí ela se desanima, né, se desvia de vez. A gente estava também ontem discutindo sobre a sequidão espiritual, né, de você se sentir fraco e aí você começar, por exemplo, ler a Bíblia todo dia, a hora todo dia, naquele ânimo. Aí passa outra semana, você já lê a Bíblia só 3 vezes, 2 vezes na semana, aí não ora mais, e aí vem esse desânimo progressivo, se misturando com outras coisas que não provêm da parte de Deus, e aí você começa a se desviar, a cair, até você cair de vez, chegar ao fundo do poço. Tem uma frase do irmão Billy Graham que ele fala que quando a gente pensa em velejar para longe de Deus, o diabo já tem um barco pronto. Eu tenho refletido muito nessa frase e eu acredito que dá para ligar essa frase com muitas coisas que a gente viu nesses 2 dias aqui de acampamento, sobre essa questão da pessoa não se sentir mais amado, não sentir mais que ela pode servir a Deus, e é algo assim que a gente tem que tomar cuidado assim, bastante, e entender o valor do sangue de Jesus na nossa vida, né? Qual é o significado do sangue, o que ele representa para nós, de onde é que esse sangue nos tirou. É só isso. Eu só quero fazer uma correção, gente, que eu falei, a liberdade nos torna negligentes, só que tem liberdades que nos tornam negligentes, só isso. Quer vir primeiro? Pais e irmãos. Meu Deus. Eu vou citar, na verdade, frases que me chamaram muita atenção. O Senhor falou muito comigo. E vou começar com o João Camilo, na sexta-noite. Ele começou a fala dele, a ministração, perguntando: o que o Senhor é para você? Ele é o seu Deus ou ele é o seu amuleto? Entregue todas as chaves do seu coração a Deus, para que Ele trabalhe em você e seja transformado. Meu Deus, essa é meu pai. O Senhor vai casar com a noiva e ela tem que ser madura. Ele não vai casar com a criança. Precisamos amadurecer. E Jailson, pela noite, ele falou: achamos que seremos perdoados pelas nossas atitudes, porque muitas vezes a gente acaba pecando e fica, não, mas vou ler a Bíblia, tal, vou orar tantas vezes, aí eu vou pedir perdão. Ele até citou que ele, às vezes, ficava diminuindo a culpa dele com outras atitudes, e que não, já o sangue do Senhor é suficiente. E ele usou, na época de Moisés, na última praga, que o Senhor falou para as famílias matarem um cordeiro e o seu sangue eles colocassem ao redor da porta. Só que quem iria ver esse sangue? Seria o anjo que iria passar. Não nós, não eles que estariam dentro da casa. Então esse sangue não é para a gente ver. É para Deus mesmo ver, perdoando os nossos pecados e todos os outros principados e potestades. E à noite, após a reunião, tendo comunhão com o irmão e a irmã, algumas frases eu escrevi aqui que me chocaram bastante e foi de confronto, e graças a Deus por isso. Precisamos conhecer o amor de Deus, pois esse amor fará deixar de amar todas as outras coisas.
Não temos que vencer o pecado. Nossa responsabilidade é confiar no Senhor e dizer que se Ele não nos livrar, estaremos destruídos. Porque temos que entender que a nossa vida sem Deus, sem Cristo, nós somos a pior das espécies. Luz obedecida, luz aumentada. Luz desobedecida, luz diminuída. É isso. Eu não queria falar não, porque eu não organizei minhas ideias, né? Mas tudo bem. O que eu ganhei foi que tia Lia estava falando sobre desobediência. E eu tenho muita dificuldade em obedecer, principalmente aos meus pais. E aí ela usou um exemplo de Davi, como que uma desobediência acarreta para muitas outras coisas. Que Davi era para ele ter ido para a guerra, mas ele ficou no palácio. E aí ele viu a mulher, cobiçou, depois ele adulterou e depois ele matou. E eu fiquei muito impactada com o tanto que uma desobediência pode acarretar. E Jailson falando sobre o sangue do Senhor, que às vezes a gente demora, né, para se arrepender e tem dúvida se o Senhor realmente nos perdoou. Que não é para a gente ter essa dúvida, não é para a gente sentir que o Senhor nos perdoou, é para a gente crer. E tem um versículo que eu guardei, meditei nele, que é em Cantares 12:13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É Eclesiastes, perdão, irmãos. É porque está escrito Cantares. Tá bom, obrigada. Por quê? Eu vou apertar sua mão, te dar um coisa. Por favor, obrigada. A paz, primeiramente. Então, eu elenquei 3 pontos principais que marcaram esse encontro dos jovens. O primeiro foram as palavras compartilhadas que reverberaram de uma forma imensa e grandiosa no meu ser. Porque, quem não lembra, eu me reconciliei no domingo passado e eu tenho buscado, essa semana, vencer certos conflitos internos e quebrar certos paradigmas. Então, as palavras compartilhadas aqui reverberaram de uma forma que eu acho que nem os irmãos que estavam aqui na frente falando pensam o quanto elas impactaram no meu ser. Então, muito obrigada também por isso. O segundo ponto foram os questionamentos que me fizeram repensar o tipo de relacionamento que eu quero ter com Cristo. Porque, como todos já falaram, certos questionamentos que as pessoas que estavam aqui na frente lançaram para nós acabaram nos questionando sobre como a gente vem tendo um relacionamento com Deus. Como é que a gente está trabalhando com Ele, está vivendo, se a gente está realmente buscando por Deus ou apenas ocupando um lugar na igreja. E o terceiro ponto foi que tipo de cristão, especialmente um jovem cristão, eu quero ser e o que eu almejo ser. Porque a gente precisa estar sempre procurando a melhoria, sempre procurando melhorar, não para nós mesmos somente, mas para Cristo. Porque a gente precisa sempre estar buscando ser a imagem e a semelhança dele. Então, certos pontos que os irmãos levantaram aqui, não só como cristão, mas como ser um jovem cristão, foram muito, muito importantes, porque não são só esses 3 dias que nós precisamos ser um jovem cristão, mas lá fora também, na nossa faculdade, no nosso colégio, na nossa rua, nós precisamos fazer a diferença e resplandecer a imagem do Senhor em nós. Então, esses 3 pontos foram os que mais me marcaram nesse encontro, e a gente vai estar aqui no próximo. Paz, irmãos. Esse acampamento foi muito bom. Eu não assisti todas as reuniões, nem dormi aqui, mas eu pude ir para
para algumas reuniões e elas me tocaram muito no meu pessoal, muitas coisas que o Senhor precisava falar comigo, Ele falou e respondeu bastantes coisas. Mas o que eu quero falar aqui foi algo que os que vieram aqui já até falaram, mas eu gostaria de enfatizar porque é algo muito importante, que é sobre a questão do sangue de Jesus mesmo, que foi a palavra de Jailson ontem à noite. Foi algo muito interessante porque é uma dificuldade que eu tenho de realmente crer que o sangue de Jesus é suficiente para me lavar de qualquer pecado, desde do que eu cometi, que eu cometo, que eu venha a cometer. E é algo que é às vezes incabível à mente humana de entender, porque às vezes é algo incabível do ser humano entender, porque a gente está em um mundo que as coisas são finitas. A gente tem que economizar água, porque a água potável é limitada e tudo mais, tem que tomar cuidado e tudo. Então, a gente, olhando para a questão do sangue, a gente tem que evitar pecar, porque se a gente pecar, vai que o sangue acaba e aí não tem suficiente para mim, então tem que ir economizando, vai que o sangue acaba, né? E a gente tem que entender que o sangue, ele é ilimitado, ele é suficiente. Tipo, não se preocupe, se você pecar, o sangue, ele não justificou. Tipo, quem está te deixando com essa culpa no coração é o inimigo. É ele que está botando essa culpa que é artificial, ela não devia mais estar no nosso coração. A cruz de Cristo, ela nos justificou, e esse sangue, ele é suficiente para nos lavar de qualquer pecado que a gente venha cometer. Então, é isso que eu quero mais que os irmãos tenham isso em mente, né? Em mente não, no espírito, assim como eu tenho crido, de que não se preocupem, o sangue é suficiente, o sangue é ilimitado. Amém. Paz, igreja. Uma coisa interessante que Camilo falou, me chamou bastante atenção, é que ele falou assim, que não conseguimos combater potestades somente com leite, no caso, referente à nossa maturidade espiritual, né? Eu queria ler aqui 1 Coríntios 3, que fala assim, é um versículo bem conhecido, inclusive, que fala assim: e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? É uma coisa interessante, né, que Paulo, ele ainda estava exortando a igreja de Corinto sobre alguns pecados, sobre a carnalidade deles, mas ele não queria aquilo. Ele não queria fazer exortação nenhuma, ele queria tratar a igreja como espirituais, queria estar bem acima do nível, mas ele não podia por causa da carnalidade das pessoas. Aí, justamente, Camilo falou isso, que a gente não consegue ir mais além se a gente ainda não tiver esse nível de maturidade espiritual. E é isso que o Senhor quer da gente, que a gente não só fique no leite, não só fique nessa carnalidade, mas cresça espiritualmente mais. E aí ele falou de Charles Spurgeon, né? Que uma pessoa perguntou como é que ele se tornou um pregador daquele. Aí Charles Spurgeon respondeu com 3 palavras: suor, suor, suor. E da mesma forma a gente... a unção não vai cair da noite para o dia, a gente vai acordar sabendo tudo e expulsando demônio, fazendo milagre. Não vai acontecer da noite para o dia. Isso é algo que a gente tem que buscar, a gente tem que lutar por isso. Então, é isso que me chama bastante atenção, que a gente não possa ficar só no leite, só na pequenez, mas que a gente possa crescer e avançar em Cristo para a gente ir mais além. Eu lembro que uma vez o irmão falou assim... que um dos maiores objetivos de Deus não era salvar todo mundo. Aí eu falei assim, poxa, como é que não é salvar todo mundo? Mas eu pensei que era o mais importante. Aí depois eu entendi que uma das coisas mais importantes que Deus quer é nos fazer crentes maduros e espirituais. Por quê? Não adianta salvar 10 e esses 10 forem carnais. Se salvar um e ele for maduro, vai ser mais eficiente do que esses 10 aí. Então, é isso, que a gente possa crescer e avançar espiritualmente em Cristo. Amém.
Pais e irmãos, o que eu ganhei nessa conferência foi sobre a necessidade de estarmos a cada dia mais próximos com o Senhor. O irmão Camilo, ele deu um exemplo de que às vezes nós queremos usar o Senhor como um amuleto e só queremos aproximar dele como estamos passando por algum tipo de dificuldade. Por exemplo, estamos afastados do Senhor, alguma dificuldade nos atinge, voltamos para o Senhor e depois que passamos por essa dificuldade, passa 1 a 2 semanas e nos afastamos novamente. E eu percebi que a necessidade de nós estarmos próximos do Senhor, não só nas dificuldades, mas fora delas também. E eu gostaria de ler Tiago 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vida do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência os preciosos frutos da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Nesse versículo aqui fala que devemos ser pacientes até a volta do Senhor, mas como vamos ser pacientes, como vamos ter a paciência em nosso coração se estamos afastados do Senhor? Em nosso coração não vai haver uma paciência proveniente do Senhor. E por isso deveremos estar próximos do Senhor, para que a paz que estiver nos nossos corações seja proveniente do Senhor. E sede, pois, vós, pacientes e fortalecei os vossos corações, vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui diz que para fortalecer o nosso coração, fortalecer com o quê? Com a palavra de Deus. Então devemos a cada dia mais encher o nosso coração. E, em vez de queremos usar o Senhor como nosso amuleto, nós devemos abrir o nosso coração para que sejamos usados e quando estamos aqui nessa terra, o Senhor nos use como ferramentas para que seus planos sejam realizados. Pais amados, tenham paciência, por favor. Ai, meu Deus. Uma das coisas que ficou muito clara para mim, que o Senhor já havia trabalhado antes mesmo do acampamento, é que a gente precisa amadurecer. Principalmente, assim, não somente a gente, mas a maioria, os jovens, porque nós temos muitos desejos, muitas paixões, e às vezes nós nos deixamos ser levados e esquecemos do Senhor. De uma conversa pela manhã que a gente teve com tia Lia, eu parei para pensar que nesse mundo a gente tem vários exemplos ruins de como um jovem deve se portar. Eles nos ensinam que para a gente ser feliz e ser completa, a gente precisa ter um relacionamento e que a gente precisa ter alguém, porque se você não tiver alguém, é impossível que a felicidade chegue para você, e nós sabemos que isso é mentira, porque a felicidade já chegou para nós, nossa felicidade é Cristo. Então, eu fiquei pensativa sobre isso, de a gente, de fato, amadurecer, de passar tempo com o Senhor, de orar, de ler a Bíblia, mas não somente porque nos mandou, ou porque a gente aprende que deve ser assim, mas por prazer, por amor ao Senhor. O Senhor, Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Ele chama a gente no meio da madrugada para orar. Ele quer que a gente passe algum tempo nos deleitando em sua palavra, porque Ele quer que a gente seja filhos amadurecidos. Ele quer que a gente esteja preparado para a volta dEle, que a gente seja a geração que vai receber o Cristo. Então, não seremos essas pessoas que estarão preparadas se a gente continuar apenas nos amamentando com leite. Nós precisamos de alimento sólido. E o alimento sólido é a palavra de Deus. Então, a gente precisa, de fato, se apegar à palavra de Deus. E outra coisa também que Tio Jair falou à noite foi sobre o sangue de Cristo. E o mais irônico é que, nessa noite, eu estava me sentindo culpada por umas coisas que eu mesma fiz. E eu não conseguia chegar até o Senhor e pedir perdão, porque eu achava que eu já tinha pecado o suficiente, que, sei lá, eu não merecia. De fato, a gente não merece, mas o Senhor nos dá por meio da misericórdia dele. Então, quando o tio Jair falou aquilo, e aí
eu pensando assim comigo, Senhor, eu já fiz isso tantas vezes, será que o Senhor me perdoa de novo? E ele veio com os braços cheios de amor, como a Alane falou na parábola do filho pródigo, e me recebeu de braços abertos e disse, filho, eu te perdoo. E eu gostaria de dizer para os irmãos, nessa manhã, se tem algo que você acha que o Senhor não te perdoa, Ele te perdoa sim. Não por nós, mas por causa do sangue do Cordeiro de Cristo. E uma coisa assim que... Enfim, não foi falado no acampamento, mas eu sempre percebo isso, que é inevitável não falar sobre isso, é que muitos dos jovens, eles passam por suas dificuldades sozinhos. Mas não porque não tem irmãos, porque tem muitos irmãos aqui e de outros lugares também, mas porque eles se sentem sozinhos. E há uma grande diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Eu sei que nós aqui, jovens, não estamos sozinhos, mas a gente pode se sentir assim. E quando você coloca uma coisa dentro do seu coração, às vezes parece que nada tira. Então, se você coloca no seu coração, estou sozinho, você está sozinho. Mas eu queria dizer aos jovens, em especial, que não estamos sozinhos. Os irmãos estão aqui e temos Cristo, que é o principal de tudo e todos. E eu queria fazer um pedido aos irmãos, um pouco envergonhada, mas não estou julgando ninguém. Enfim, eu queria que os irmãos mais velhos ajudassem os jovens, se aproximem deles, perguntem como foi a semana deles, porque muitas vezes a gente não sente confiança. Perdoe, mas às vezes vocês não transmitem que a gente pode se achegar até vocês. A gente se sente meio recuado, receoso. Então, nos ajudem, porque de algum modo você já tem um amadurecimento espiritual maior do que o nosso. Nós ainda estamos aprendendo, ainda estamos caminhando. E muitas vezes vocês conversando conosco pode evitar que a gente caia em muitos erros que vocês cometeram na juventude. Então, é isso, deixo pedido para os irmãos que continuem nos ajudando, orando pelos jovens e que a gente venha crescer espiritualmente como igreja. É isso. Amo vocês muito, demais. Obrigada por tudo, gente. É isso. Ai, gente, tô quase. Essa conferência foi muito preciosa para mim, em todos os sentidos. Ganhei com a palavra de tia Lia, a palavra de tio Flávio, de tio Jailson, na palavra do irmão Camilo. Mas tem uma palavra que eu compartilhei com os jovens no primeiro dia. E depois que eu compartilhei com os jovens, o Senhor continuou falando ao meu coração. E está lá em Cânticos 5, 2. Não precisa os irmãos abrir, não. Vou ler rápido. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu noivo que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Já desfi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornareis a sujá-los? O meu amado meteu amor por a fresta, e o meu coração se comoveu de amor por ele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos preciosos sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retira. E tinha ido embora, a minha mão se derreteu, quando antes ele me falou. Busquei e não achei. Chamei e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto os guardas do muro. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém. Se encontraste o meu amado, que lhes direi? Que desfaleço de amor. Meditando nessa palavra, eu pude compreender que o noivo e a noiva já estavam em casa, estavam dentro de casa. Mas o noivo queria entrar no quarto da noiva, a intimidade da noiva. E trazendo para os nossos dias, posso dizer que o quarto é o nosso coração. O noivo, ele está muitas vezes batendo na porta do nosso coração. Mas muitas vezes, como a noiva aqui deu desculpa, já desfi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Quantas vezes a gente dá desculpa para o Senhor? Quantas vezes a gente fala, Senhor, eu estou tão cansado,
faltou tanta coisa para mim fazer, depois eu oro, depois eu leio a palavra. E nessa desculpa, o nosso coração vai se esfriando. E meditando nessa palavra, eu pude compreender, né, quando o tio Luciano falou no domingo passado, que o Senhor está às portas. E esse tempo que nos resta é o tempo da gente se preparar. Nosso tempo, esse tempo que estamos hoje, tudo está cooperando para a gente dormir, tudo está cooperando para a gente se embriagar. E avançando mais um pouquinho aqui, quando fala no 7, encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram o manto os guardas do muro. Eu pude ver que tem duas explicações aqui. O primeiro é o ranger de dente, né, tio? Que alguns cristãos vão precisar passar, mas também, muitas vezes, na nossa vida hoje, passamos por problemas, situações que muitas vezes o Senhor permite para a gente acordar. Mas eu não quero dizer que devemos buscar o Senhor só porque a nossa vida está indo ruim. Não quero dizer que nossa vida, em todo o tempo, precisa depender do Senhor. E só avançando, virando a página, lá em Cântico 6:2, que o Senhor continuou falando comigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear no jardim e para escolher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. O Senhor, Ele tem um desejo de ter uma intimidade profunda conosco, uma intimidade particular conosco, independente da nossa situação, independente de como a nossa vida esteja. Ele deseja, não vou chorar, Ele deseja ter uma particularidade conosco. E o sangue de Jesus, Ele nos purifica e nos lava de todo o pecado. Independente de nossa situação, nós podemos e devemos nos achegar ao reino do céu. Nós devemos nos achegar a Ele. E é isso que eu ganhei. Amém. Paz, irmãos, desculpa se eu começar a falar rápido, é que eu estou muito nervosa. Aí, quando eu estou nervosa, eu falo que nem uma metralhadora. Eu vou destacar os principais pontos que mais me tocou. Na verdade, tudo me tocou. E se eu fosse falar de tudo que me tocou, eu não ia sair daqui hoje. Então, eu vou destacar os principais pontos. Lá em Mateus fala que devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. E foi falado isso, se eu não me engano, no primeiro dia. E isso não devemos só expressar Cristo aqui na reunião, e sim em todos os lugares que a gente for. Um versículo também que eu me lembrei, que acho que fica em Coríntios, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Mesmo que a gente não esteja falando as mesmas besteiras que os adolescentes que estão no mundo, que não têm Deus, falam, se nós estamos lá naquele grupo, acabamos sendo contaminados. E o pecado está na carne. E é por isso que devemos nos afastar, porque aquilo não é um lugar para a gente. Não é o lugar que Deus deseja habitar, não é um lugar que Deus quer ficar, não é uma conversa que Deus tem prazer. E a gente se sente incomodado porque nós temos o Espírito dentro de nós. Então, nós devemos nos afastar, mesmo que chamem a gente de estranho. Não é um lugar para a gente habitar. E chamar por Deus, porque o pecado está na carne, né? E muitas vezes nós não temos controle sobre isso. Por isso que nós devemos depender totalmente do Senhor, porque Ele é o único que pode nos livrar disso. E sobre o compartilhar do irmão Jailson, quando ele começou a falar pela primeira vez, eu já foi para mim, já senti que aquilo ali foi para mim, porque eu sou assim. Eu perdoo todo mundo e eu peço perdão a Deus, sim, quando eu erro, mas eu tenho dificuldade muito de me perdoar. Aí eu fico lembrando praticamente a semana inteira. E tinha vezes que eu deixava de compartilhar. Eu não vou compartilhar não, porque eu fiz isso, eu fiz errado, como é que eu vou na frente dos irmãos falar? E que bom que eu tirei isso, porque o Senhor, Ele quer que você entre na presença dEle. Mesmo que você tenha errado, Ele quer que
você peça perdão, Ele quer comunhão contigo. E eu vou ler um versículo aqui que Deus falou para mim, né, no compartilhado, irmão Jailson. João, capítulo 2, 1:2. Filhinhos meus, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis, e se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. E o 12. Eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Então, é só pedir perdão ao Senhor e com o coração arrependido, disposto a mudar realmente. E aí vai começar a haver mudança mesmo no nosso coração e nós vamos perceber isso. E tem um versículo aqui também. Ora aquele que em Judas 24. Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos sem mancha diante da sua glória com grande alegria. 25. A único e sábio Deus, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e autoridade, agora e por todos os séculos. Amém. Nós não temos capacidade de nada, nós não temos capacidade de vencer. Quem nos capacita, quem nos leva, quem nos resgata é Jesus Cristo. E só Ele pode nos livrar de pecar, só Ele pode fazer a gente acertar por meio dEle, por meio do Espírito que Ele nos deu. E que possamos sempre ter foco. Agora, para encerrar meu compartilhar. Aqui. Em Hebreus 12. Portanto, nós também, tendo a nosso derredor tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. Corramos com paciência a carreira que temos pela frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo posto diante dele, suportou a cruz, menosprezando o pobre, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Essa conferência me falou muitas coisas sobre o viver cristão e a volta do Senhor. E foi interessante como as palavras assim, cumprimentaram. O irmão Camilo falou sobre o nosso viver cristão e como temos Deus em nossa vida. Como os irmãos falaram, se o Senhor é um amuleto, ou Ele é o Deus de nossa vida e o Deus que consuma a nossa fé. Ele falou uma coisa interessante, que às vezes somos aqueles irmãos que entramos na reunião e acendemos a luz. E como saímos para fora, pegamos um balde, um cesto e tampamos essa luz e o mundo não nos vê. Porque devemos ser luz lá fora e escondemos essa luz. E o irmão Jailson leu alguns versículos em Hebreus 9:11. Por favor, pedimos que os irmãos abram. Diz assim, falar sobre o sangue, diz assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os imundos, os santifica, quanto mais a purificação da carne. Quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. E o 10:19 diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados, a má consciência e o corpo lavado com água. Ele falou que às vezes ele não se sentia perdoado pelo Senhor porque ele não sentia o perdão. Aí ele falou que devemos crer no perdão e não vê-lo. Como acho que foi Luana que falou que quando os israelitas foram libertos, na noite que o Senhor matou todos os primogênitos no Egito, ele botou o sangue nos obrais da porta, para quando o espírito da morte visse, não entrasse. Para quando o espírito da morte visse, não os hebreus. Os hebreus não viram o sangue quando o espírito da morte passou. Quem viu foi o espírito da morte, e os hebreus somente creram. E isso, os primogênitos deles não foram mortos. E Paulo fala bem aqui em Hebreus que para chegarmos com o coração sincero e inteira certeza da purificação de nossas mentes, temos que ter certeza desse sangue. Se o sangue de Cristo já foi vertido na cruz e Ele nos perdoou de uma vez por todas, por que devemos sentir? Devemos crer e somente crer no sangue do Senhor, porque Ele já nos purificou de todo e qualquer pecado. Amém. Dá para me ouvir bem? Paz, irmãos. Amém. Paz, irmãos. Amém. Eu gosto assim. Irmãos, sem dúvida alguma, antes de eu falar assim um pouco daquilo que o Senhor nos deu, né? Eu penso que é importante a gente falar do rico privilégio que o Senhor nos concedeu, né? Porque se cada um de nós podemos vir aqui e falar algo que nós recebemos, é porque o Senhor nos reuniu. É porque o Senhor nos concede esse privilégio de nos deixarmos juntos, né? E podermos sair um pouco dessa atmosfera do mundo e vir para um ambiente, digamos assim, celestial, onde nós não estamos envolvidos com essas coisas exteriores aí, né? Vou ser bem breve. Vou começar falando assim um pouco do que o irmão Camilo falou, né? Que, na verdade, ele reforçou um pouco do que Marcelo, algumas semanas atrás, estava falando. E foi isso que ganhou muito meu coração. A questão da batalha espiritual. Eu lembro que Marcelo falou algo e Camilo ratificou isso no meu coração, que, embora muitas vezes a gente saiba que nós estamos vivendo em uma batalha espiritual, às vezes isso só está aqui na mente, né? Às vezes a gente sabe, pode conhecer até as passagens, pode falar bonito e tudo mais, mas quando nós vamos olhar para a nossa vida, às vezes nós vivemos a parte disso tudo. Parece que nós, às vezes, vivemos até em uma espécie de ceticismo, como se esses espíritos e esses seres não existissem, ou como se eles nem sequer pudessem influenciar nossas vidas, né? Então, quando o Camilo falou essa questão assim de nós nos atentarmos para isso, porque a nossa luta nunca foi contra carne nem sangue, não é verdade? Então, que o Senhor nos ajude nesse quesito, não é verdade? Para estarmos considerando, principalmente na época em que vivemos, que a gente está numa batalha, irmãos. O inimigo, ele não está brincando. Ele está em nosso derredor o tempo todo, procurando apenas uma pequena brecha para poder nos tragar, né? Agora eu vou falar um pouco do que Jailson falou, né? E eu já fico até um pouco animado aqui só de falar isso aí, né? Porque realmente, toda vez que nós ouvimos algo acerca do sangue do Senhor, é sempre um motivo de vitória, é sempre um motivo de alegria para nós, não é? E quando o Jailson começou, ele deu início à ministração, ele começou abrindo lá em 1 Pedro, foi 2 Pedro 1, quando fala que nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Irmãos, quando o Jailson já leu esse versículo, praticamente ele não tinha nem falado nada, parece que eu já tinha ido lá no céu, e eu fiquei, Senhor, né?
Às vezes a gente passa tantas vezes lendo a mesma coisa que parece que esse sentimento às vezes esfria do nosso coração. E você tem ideia do que é que o versículo está falando? É que antes da fundação do mundo, Cristo já era conhecido como um cordeiro sacrificial. Em outras palavras, antes do homem ser criado, antes mesmo de haver qualquer criação, anjos ou qualquer outro ser, o Senhor já sabia o que nós faríamos, o Senhor já sabia de nossa rebelião, o Senhor já sabia de nosso pecado, mas ainda assim, o Senhor já tinha um plano eterno, o Senhor já tinha uma propiciação nos esperando. Glória a Deus por isso. E quando o Jailson abriu a primeira epístola de João, né, eu já falei assim, meu Deus, eu tenho certas histórias assim com essa epístola assim bem particular durante uma fase terrível assim da minha vida, né? E foi uma epístola que realmente o Senhor sempre usou muito para mim, digamos assim, retornar ao caminho dele, né? Jailson começou abrindo, falando sobre 1 João, para os irmãos que quiserem anotar, 1 João 1,7, dizendo o seguinte: lá diz assim: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, vocês ouviram o que eu falei? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 200, é todo e qualquer pecado. Que não chega a esse extremo, claro, mas se chegar, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aí eu falei, Senhor, será que tem como a coisa ainda ficar melhor? Aí Jailson vai e continua: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu falei, Jesus, isso é bom demais, isso é maravilhoso, como é que a gente pode desistir de caminhar assim, irmão? Se toda a provisão já foi nos dada em Cristo. Aí eu falei, não, agora acho que vou voltar aqui para a terra, vou sair um pouco do ambiente celestial. Aí Jailson, vamos passar agora para a próxima página, 1 João capítulo 2, ela diz assim: filhinhos meus, eu falei, oi? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo todo. Irmãos, que riqueza nós temos no Senhor, irmãos. Não há motivo de desânimo, não há motivo para nós nos desviarmos. Eu lembro que quando o Jair estava falando aqui, e eu acredito que boa parte ou todos nós compartilhamos dessa mesma experiência, né? Muitas vezes vozes exteriores, a voz do próprio inimigo, fica sussurrando em nosso ouvido: mas você fez isso, mas você está caindo nisso, você caiu nisso de novo, mas você fez aquilo, você brigou com aquele irmão, e parece que a lista não termina nunca. Mas sabe o que é que o Senhor tem para nos dizer? O meu sangue lhe purifica de todo o pecado. Não é à toa que quando nós abrimos lá em Apocalipse 12, no versículo 11, a primeira coisa que vai falar acerca dos vencedores é: eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, que de fato o Senhor possa nos ajudar, né, irmãos, a estarmos conscientes dessas verdades mais do que nunca, porque embora eu creio que boa parte de nós temos consciência dela, é necessário que cada dia essas verdades se renovem em nossos corações. É necessário que cada dia a gente acorde e pense: Senhor, o seu sangue pagou um alto preço, o seu sangue me salvou, e pelo seu sangue eu posso entrar no santíssimo lugar, pelo seu sangue eu posso entrar em sua presença, sem que o inimigo fale nada a meu respeito, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E só para terminar de vez, irmãos, o sentimento que ficou assim muito gravado no meu coração depois de ontem foi o seguinte: cada vez que o inimigo se levantar, cada vez que uma voz exterior vir dizer assim: você fez isso, fez isso, fez isso e mais aquilo, sabe qual deve ser a nossa reação? Sim, eu fiz isso e isso e isso e aquilo e ainda muito mais que você não listou, mas o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E John, pode vir para cá depois, viu? 1, 2, 3, tentando, vamos lá. É bem estranho, né? Primeiramente, porque não estou acostumado a falar, dá aquele nervosinho, um pouquinho vontade de chorar, mas tudo bem. Vamos lá. Mas não olha muito para mim não, porque muitos olhares, e mãe olhando, assim. O que eu mais ganhei nessa conferência, para começar assim, foi aprender o que é ter fé, primeiramente, que nem foi muito direto aqui na conferência. Foi logo em casa, né, Jaque? Foi muito difícil, quase que eu não vinha. Depois de muita fé, ajuda a conversar,
Aí eu consegui vir. Mas nessa conferência, eu não cheguei a dormir. E eu tô tremendo, mano. Eu não cheguei a vir sexta-feira, mas eu cheguei no sábado, cheguei lá para umas 9, alguma coisa, sem detalhes. Aí eu não peguei a reunião toda do começo. Aí eu comecei uma parte que o Camilo estava falando, só que eu não entendi direito, mas aí ele começou a segunda parte, depois do intervalo, ok. Aí ele pegou e começou a falar de amadurecimento, que é o que eu mais queria falar. Porque o que mais tocou no meu coração foi isso, que se a gente, como é que eu falo assim, para ficar resumido, assim, que tipo como ele falou, que Cristo ele sempre espera de nós um amadurecimento, porque de tudo ele nos ensina, certo? E quando ele nos ensina, ele sempre espera uma reação positiva, um desenvolvimento na nossa caminhada. E se nós precisamos de um desenvolvimento na nossa caminhada, nós temos que ter amadurecimento para entender o que Cristo sempre assim quer para nós, entendeu? Porque sempre que Cristo quer falar, ele sempre quer ser bem íntimo, ser assim, bem seu amigo com você, para ele sempre se abrir, você entender assim de forma clara. E para você ter esse íntimo assim com ele, você tem que ser maduro, para sempre levar isso a sério, não é brincadeira, como se Cristo está falando ali, mas né? Vou deixar ela no canto, depois eu vejo no que dá, mas não é assim. Cristo, ele sempre quer o bom para a gente, sempre. E se nós não tivermos maduro nestes momentos, poderemos cair em qualquer tipo de coisa, mas se o sangue de Cristo nos purifica, né, irmão Jailson? Aí é isso que eu queria falar, e eu vou ser mais breve, porque meu irmão Alan aqui pediu para eu ler Lucas 8, 43, que eu vou ler e ele vai explicar, viu? Vamos lá. A cura de uma mulher enferma. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém podia curar. E quem gastará com os médicos todos os seus avares? Veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste. E logo lhe estacou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos me negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão te apertam e te oprimem, e dizem: quem me tocou? Contudo, Jesus instituiu: alguém me tocou, porque sente que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado. E como imediatamente foi curada, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Fica aí. Aqui, só para lembrar. É que da parte que eu gostei aqui, que o irmão Jailson fregou. É que, graças a Deus, nós não estamos como esse povo que estava tocando em Cristo, mas ele não tinha fé no Senhor, e nem de Jesus nem saía poder. Graças a Deus, nós não estamos como esse povo que só fazia tocar no Senhor. Nós não precisamos, tocar no Senhor para querer nele. Mas graças a Deus, nós pela fé cremos no Senhor Jesus. Cristo não precisa estar aqui para nós crermos, para tocar nele, para crer nele. Mas mesmo assim, aquele povo tocava nele, mas não cria nele, não tinha fé, que dele não saía poder. Mas graças a Deus que o Senhor, nós confiamos na força do teu poder, cremos nele, e ele não precisa estar aqui para nós tocar nele. Naquele grande dia nós veremos ele e vamos tocar nele, sim. E graças a Deus por essa palavra maravilhosa que ele deixou aqui. Amém. E o sangue do Senhor Jesus purifica, mas não é para sair pecando por aí pensando que... tem que vigiar, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. O sangue certamente ele limpa, mas não é para sair pecando por vigiar. Pais e irmãos, nesse acampamento eu ganhei muito.
Eu não vim em todas as reuniões, não vim na reunião do irmão Camilo, mas quando eu vim, tia Lia estava compartilhando e ela falou, uma irmã que compartilhou também, falou sobre um versículo que eu queria ler agora. Cantares 8, 8 e 9. Temos uma irmãzinha pequena que ainda não tem seios. Que faremos esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com taubas de cedro. Que a gente não deve ficar chateado que os irmãos falem da nossa roupa, porque eles estão nos protegendo de outras coisas. E que é o Senhor falando pelos irmãos pra gente, porque às vezes a gente vê aquela roupa não estava boa, mas a gente vai mesmo assim, aí o Senhor dá uma nova chance, essa roupa não tá boa, aí foi isso que eu ganhei. E eu quero ler outro versículo, Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundante, mas por onde o pecado abundou, superabundou a graça. Que o Senhor falou na pregação que tinha o Jailson, que não importa quanto a gente peque, claro que a gente não deve pecar, sair pecando, a gente tem que vigiar, mas se a gente pecar, o Senhor vai nos limpar e nos livrar de todo o pecado. Amém. Paz, irmãos, meu Deus, que vergonha. Eu vou tentar no chão. Não, vai lá. Fica do outro lado. Eu vou ler Salmo 133, que fala: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, quando eu tô aqui, eu me sinto muito acolhida com os irmãos. E esse dia não tem sido difícil, mas os irmãos sempre me ajudaram. E quando eu fico aqui com os jovens, eu penso, meu Deus, por que a gente não mora aqui junto? Porque é muito bom. Todo mundo dormindo junto, brincando. E é muito bom estar unido com os irmãos. Amém. É isso. Amém. Encerrou com o John, viu? Paz do Senhor, irmãos. Depois de tantos luminares aqui muito bonitos, falando sobre o sangue de Cristo, sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, mencionada pela vida dos nossos irmãos Jailson e Camilo, eu queria fazer uma recapitulação breve e depois dar uma incrementação, é isso? E depois incrementar nisso que eu vou falar. Já vimos aqui que o sangue de Cristo, Lucas falou, que o sangue de Cristo é ilimitado. Não existe um pecado que você faça que diz assim, o sangue não passa, o sangue não pode tratar com esse pecado. Todo e qualquer pecado, não importa o pecado que seja, o Senhor é capaz de perdoar. Sabemos também que se nós podemos tocar nele para sermos perdoados, mas mesmo se nós não conseguirmos tocar nele, ele pode nos tocar e nos perdoar dos nossos pecados. Bem, o perdão, o sangue de Cristo, ele funciona com um certo termo. Você tem que pedir para o Senhor para ele te perdoar de todo o coração, mas você tem que crer que o sangue de Cristo é poderoso o suficiente para te limpar do seu pecado. Com a mulher... Calma aí. Com a mulher com fluxo de sangue, que
ela nunca viu o Senhor. Eu estava comentando com o Robinho. Ela nunca viu o Senhor, ela nunca viu Jesus. Ela não sabia o rosto de Jesus, no meu ver. Ela sabia que Ele existia e que Ele podia curar. Se fosse por mim mesmo, eu acho que eu nunca acreditaria naquilo. Eu ficaria em casa, esperando minha morte. Deus me guarde. Mas, sinceramente, aquela mulher teve tanta fé, que ela nem precisou falar, Senhor, me cure. Ela foi com toda a força, com todo o resquício de força que tinha nela, ela foi e correu no meio daquela multidão. Milhares de pessoas amontoadas em cima de Jesus. Muita gente, imagine, sei lá, um grande artista, não sei. E várias pessoas reunidas. Era Jesus naquele momento. E ela foi com todas as forças, desviando pelo meio daquelas pessoas, entrando naquele lugar. E naquele momento, ela se joga e consegue tocar na orla das vestes do Senhor. E ela é curada. E o Senhor fala, alguém me tocou. E os discípulos, incrédulos, acabam falando, mas Senhor, o Senhor está no meio de uma multidão, pelo amor de Deus. Pelo amor de você mesmo. Tanta gente te tocando e você pergunta quem me tocou e ele fala, sai o poder de mim. E aí naquele momento sai o poder das vestes do Senhor. Ela não precisou nem tocar no Senhor, ela não precisou tocar na pele, não precisou falar com o Senhor, não precisou fazer nada, só foi ela chegar e tocar nas vestes do Senhor. Irmãos, é só tocar em Cristo. Acredite. Como todo mundo já repetiu aqui várias vezes, o sangue de Cristo nos limpa e nos liberta de todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado. Não importa quantas vezes você falhe no mesmo pecado. Tem alguns pecados na vida que eles perseguem a pessoa. Se você não ter cuidado em tratar com aquilo, ela acaba perseguindo a pessoa. E aquele pecado vai indo, e você pede perdão ao Senhor, aí no outro dia você cai de novo no pecado, você pede perdão ao Senhor, cai de novo no pecado, pede perdão ao Senhor. Desculpa, mas se eu fosse o Senhor, eu não perdoaria mais. Passou da terceira vez, eu já estava dando um basta, entendeu? Mas o Senhor é tão incrível, que toda vez que você chega para Ele, Senhor, pequei novamente nisso, Ele vai olhar para você e vai dizer, como assim? Eu não lembro de você ter pecado. Eu não lembro que você fez isso. O Senhor esquece daquele pecado. E o Senhor nos perdoa de todo o coração. Era isso que eu queria falar. Amém.